Olá, pessoal. Que alegria estar aqui novamente com vocês na aula 5, onde nós vamos falar de plano de contas. O título que eu dei foi Plano de Contas Simplificado por causa da ITG 1000, onde ela apresenta um plano de contas simplificado para micro e pequena empresa. Mas antes eu quero explicar algumas questões do plano de contas. Estou muito feliz, né, de a gente estar aqui. Estou vendo vocês acompanhando, estamos na quinta aula. Gostando muito dos comentários de vocês, do envolvimento. Estou feliz por estar fazendo isso. Vocês não sabem a satisfação, gente, de nós estarmos fazendo isso aqui. A alegria nossa de estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento para vocês. Mas queria muito que a nossa aula hoje a gente falasse plano de contas, cuidado a elaborar esse plano de contas. O plano de contas é muito importante para início de qualquer escrita contábil, um plano de contas simplificado, um modelo, eu vou dar uma geral do modelo simplificado, e aí testar um pouco do nosso conhecimento a respeito de plano de contas. Antes da gente falar de um plano de contas, vem sempre a pergunta, né? Professor, o que são contas? Eu dou um título bem simples: representação gráfica do patrimônio. É a forma que eu represento graficamente o meu patrimônio. É o nome que eu vou dar aos meus bens, aos meus direitos, às minhas obrigações. Então, e esse conjunto, as minhas receitas, as minhas despesas, essa representação gráfica que eu vou nomear, eu chamo de contas. E o que seria então um plano de contas? Primeiro eu gosto de usar o termo assim, quando estou em sala, viu? Diga assim, ó, plano de contas é um cabedal de contas. Aí eu digo assim, é um conjunto de contas que representa os eventos e todas as movimentações econômicas e financeiras que acontecem durante a atividade e as operações de uma determinada empresa, né? Então, na hora que você vai fazer um plano de contas, você faz esse elenco de contas. Na hora de elaborar um plano, eu sou um profissional da contabilidade e vou elaborar um plano de contas. Se liga na dica, que cuidado eu tenho que ter. Primeiro, o plano precisa ser completo e atender a necessidade específica de cada empresa. Cada atividade, cada ramo de negócio é específico. Outro dia, fazendo uma atividade de plano de contas, eu brinco com os alunos, vamos fazer um plano de contas de um cemitério. Ah, professor, cemitério, sim. A cova, a receita que ele tem, então, independente, a atividade específica necessita de um plano específico. Então, cuidado ao elaborar o plano. Outra dica importante: a classificação deve partir de grupos mais gerais, por exemplo, eu tenho meu grupo de ativos, depois eu tenho o grupo do ativo circulante, então parta do geral para o mais particular. A gente vai dizer que são contas sintéticas, é mais geral, e as contas analíticas, ela vem mais o detalhe para ajudar gerencialmente a informação, né, você ter clareza dos fenômenos que ocorreram, né, daquela empresa. Outro cuidado é elaborar o plano de conta. Os títulos utilizados para as contas devem indicar com clareza o que eles vão representar. Assim, um grupo mais geral, né, vamos pensar assim, não general, mas geral, a que pertence. Então, eu preciso ter clareza. Eu digo assim, poxa, caixa, o que é que vai representar a caixa? Por isso que eu gosto muito da ideia da função e funcionamento das contas. Poxa, caixa representa dinheiro que eu tenho na empresa. Pronto. Toda vez que eu ver a conta caixa, eu vou me reportar a essa ideia. Eu não posso estar botando um título de conta que não tem essa clareza, o que é que ele vai representar. É outra dica importante, fique ligado, acenda a luzinha. Outro detalhe, outra dica: deve-se deixar sempre margem da ampliação para necessidades futuras. Plano não se tem ideia de terminalidade, não é que acabou, não tem mais. Não, plano não. Plano tem possibilidade de fazer algumas ampliações. Que característica agora de um plano de conta? Quais são as dicas? Quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de conta. Então, quanto maior o tamanho da empresa, influencia a quantidade de contas que você vai trabalhar. Por exemplo, você tem uma empresa grande, ela tem muitas contas correntes, muitos bancos diferentes. Então, isso vai ser elencado de forma analiticamente. Então, é uma característica importante você identificar. Outro, plano de contas será elaborado de acordo com o objetivo da empresa, para que a empresa foi criada, qual o objeto dela. Então, existem contas e características que são específicas do ramo, do setor. É por isso que a gente começa a falar de diversificar as áreas, contabilidade de igrejas, contabilidade de cooperativas, contabilidade de condomínio, não é verdade? Comércio, indústria.
Essas áreas vão ter títulos e contas específicas para as áreas. Então, essa é uma característica importante. Então, evita muitas coisas fazer. Ah, eu vou fazer um plano único para todas as empresas que eu trabalho. Não dá para ser plano único. Tem coisas específicas a depender da área, né? Você dá, isso facilita a compreensão do usuário da informação. Lembra da aula 4, onde eu falo das características qualitativas? Para que haja compreensibilidade, precisa disso. As pessoas que utilizam a contabilidade, sejam elas gerentes, administradores, proprietários, governo e outros, somos interessados em definir o tipo de informação contábil que desejam da contabilidade. Então, eu quero olhar essa representação gráfica do patrimônio, quando recebo as demonstrações, e o plano de contas, ele vai balizar, ele vai me ajudar a seguir nessa perspectiva. Plano de contas simplificado. Agora vamos entrar específico para a pequena empresa, né? O plano de conta deve ser previamente elaborado para orientar a execução da contabilidade. Só não dá para fazer registro contábil sem ter plano de conta, independente do porte dela. Por menor que seja, tem que ter um plano de contas. O plano de conta, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando a especificidade e a natureza das operações daquele negócio que está sendo realizado, bem como deve contemplar necessidades do controle das informações no que se refere aos aspectos fiscais e também os gerenciais, né, para que eu possa tomar essa ou aquela decisão. Pela ITG 1000, aí eu já vou entrar no plano de conta simplificado. Você veja que eu dei uma visão geral do plano e agora eu vou para o específico. O plano de contas simplificado é proposto pelo ITG 1000 em 4 níveis. Lembrando que o SPEC trabalha com 5, mas ele inicia aqui o ITG com 1000, fácil em você acrescentar mais uma conta analítica, está resolvido o problema. O nível 1, lembra que eu dei a dica? Parta sempre do geral para o específico, da conta mais sintética para a conta mais analítica na hora de você elaborar um bom plano de contas. Todo bom contador, ele começa elaborando seu plano de contas, né? No nível 1, que eu vou chamar, eles chamam 4 níveis, nível 1, aí são grupos mais gerais. Você pode chamar ativo, o grupo do passivo, do patrimônio líquido, das receitas, dos custos, das despesas, que são as contas de resultado. Lembrando a vocês que as aulas que vão se seguir, eu vou falar desses componentes com mais detalhes, dando uma visão teórica dele e uma aplicabilidade prática. No nível 2, eu vou subdividir esses grupos. O grupo do ativo é o grupo geral. Mas existe subgrupo do ativo? Tem. Circulante e não circulante. O passivo, circulante e não circulante. Aí vai para o nível 2. Então, 1, ativo. 2, ativo circulante, por exemplo. Aí serve também para receita de venda, receita de serviço. Aí você já vai detalhando mais no nível 2. Do geral, e agora você começa a nivelar. Aí vamos para o nível 3. Essa é a proposta do plano de contas simplificado para micro e pequena empresa ITG 1000. Aconselho todos lerem a ITG 1000. As contas sintéticas, que representam o somatório das contas analíticas, que recebe os lançamentos contábeis, por exemplo, caixa e equivalente de caixa. Então, eu já estou descendo. Aí eu vou, nível 1, ativo, nível 2, ativo circulante, e o nível 3, que eu já vou para caixa e equivalente de caixa, e alguns chamam de disponibilidade ainda. Aí eu vou para o nível 4, que pode ser já a conta sintética, ou pode não ser a mais, analítica. Pode não ser a mais analítica, ainda ser a sintética. No nível 4, as contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis. Porque quem vai receber na hora de você planejar um plano de contas em um sistema contábil, seja qualquer um, é na conta analítica. É a mais analítica que recebe o fenômeno contábil, recebe o registro contábil, aquele valor. Exemplo, banco conta movimento. Mas eu ainda posso discriminar o banco. Aí eu vou para o nível 5. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para chegar ao nível 5. O simplificado vai até o 4, mas eu quero ir até o 5. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nível 1, ativo. Nível 2, ativo circulante. Nível 3, né? Aí que eu vou para ativo 1, ativo circulante 2 e 3, caixa e equivalente de caixa. Nível 4, banco conta movimento. Nível 5, exemplo, Banco do Brasil.
Pronto. Aí eu vou. É a empresa que vai organizar os níveis de mais analítico possível, sintético ao mais analítico. Está fazendo sentido, gente, para você? Então, viu o valor que tem um plano de contas para você organizar toda a estrutura para receber os lançamentos. Por isso que o nosso próximo assunto vai ser escrituração contábil. Eu estou trabalhando uma lógica. Quem for acompanhando todas as aulas, ao final de 21 encontros nossos desses vídeos, vocês vão ter a noção completa do que é contabilidade para micro e pequena empresa. Olha o exemplo. Nível 1 ativo, nível 2 ativo circulante, 3 caixa equivalente de caixa, alguns chamam de disponibilidade, banco contra movimento. Se eu quiser botar nível 5, eu digo Banco do Brasil. Ficou claro? É essa estrutura que está proposta no plano de contas simplificado que tem lá na ITG 1000. Pronto. Feito isso, eu vou testar os conhecimentos de vocês a respeito de lançamentos de contas, né? Para saber as contas na hora de classificar, preciso saber onde fica cada um. A Marinha, no concurso que teve em 2018, lançou essa questão assim: são exemplos de contas que têm seus saldos aumentados com lançamento de débito. Toda vez que tem um lançamento de débito, aumenta o saldo. Qual seriam as opções? Só vale se tiver todas as contas nessa linha. A opção A, caixa, máquina de equipamento, imóveis e fornecedores. Aí você diz assim, não é a A. Mas por que, professor? Porque tem fornecedores. Fornecedores aumenta com crédito, não com débito. B, caixa, capital social, imóveis e lucro acumulado. Caixa, beleza, professor, que é ativo. Capital social, patrimônio líquido, é crédito, vai aumentar. Então, eu elimino logo. Imóveis, poderia ser lucro acumulado, também elimino. Aí eu vou, professor, para a letra C. Caixa, máquinas, equipamento, imóveis e estoque. Caixa é ativo, é conta devedora, aumenta com débito. Máquinas, equipamento é imobilizado, aumenta com débito. Imóveis também imobilizado, aumenta com débito. E estoque faz parte lá do circulante, estoque de mercadoria, também pode ter aumento com débito. Então, em tese, é a letra C. Vamos buscar a letra D ainda. Capital social, patrimônio líquido, crédito, máquinas, equipamentos, débito, tudo bem, mas capital social já eliminou. Empréstimo também lá de passivo é credora e lucro acumulado também é credora, então já eliminou. Então D também não é. O E, capital social, já eliminou com capital social. Fornecedores também é crédito, contas a pagar também é crédito, lucro acumulado também é crédito. Então, não só aumenta com crédito. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, se marcasse a letra C, estaria correta. Gente, é isso que eu queria dizer a vocês sobre o plano de contas. Espero que tenha feito sentido para você, como um profissional da contabilidade. Plano de contas é fundamental, arrumar as contas nos grupos devidos. Depois eu vou detalhar cada grupo, o que cada grupo representa, para que a gente possa ter bem estruturado. Próximo encontro nosso, a gente vai falar de escrituração contábil, também uma norma importante para poder a gente fazer os lançamentos contábeis. Fiquem com Deus, aqui estão nossos contatos, professor CR, no Instagram. Continua me seguindo no YouTube, mande para seus amigos, diga-se, poxa, assista a aula do professor ACR, se inscreva no nosso canal, marca lá o sininho para receber toda vez que tiver novo vídeo para vocês. A gente está se organizando para que toda semana vocês possam receber essas aulas e eu fico feliz por estar compartilhando isso com vocês. Tá bom, gente? Fica com Deus e um grande abraço.